Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de abril de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2264, tem 5 páginas, 44 logias e 9 máximas. O tema é consim manipuladora. Está dentro da especialidade da parapatologia. Quem está fazendo isso é uma nossa amiga aí, das antigas, que sabe tudo, que é a professora Nádia, que está ali firme, para topar tudo que vocês quiserem. Ela é uma fera, hein? Cuidado com ela, estou avisando. Hein? Definição. A consim manipuladora é a consciência intrafísica, homem ou mulher, anticosmoética, capaz de utilizar aliciamento, artimanha, chantagem, doutrinação, hipocrisia, astúcia e persuasão para adulterar a realidade e submeter outrem à realização de objetivos próprios. A autopensenidade com segundas intenções. A intencionalidade espúria. As pseudo-estatísticas. O artifício astucioso, a sedução holochacral, a manipulação fotográfica, a propaganda enganosa, a alegria pervertida, a acuidade suspensa, a mentira impositiva, o deslize anticosmoético, a derrapagem existencial, a postergação antievolutiva, a manipulação energética anticosmoética, a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a influência energética baratrosférica, a influência energética patológica, a necessidade do emprego da paradiplomacia. Na argumentologia, nós temos a caracterologia, que, para efeito de avaliação dos interessados, são 14 características passíveis de serem encontradas na consim manipuladora. E na taxologia tem 15 áreas de manifestações da socim patológica, podendo apresentar manipulações evidentes. É bom ler os dois aí, que vale a pena, esses 2 parágrafos aí. 14 e 15 itens cada um. Na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Ajudante de algoz, articulador, consréu estelar, mega manipulabilidade, solidariedade maligna. Frase enfática. A consim manipuladora, ao transgredir os direitos conscienciais de outrem, reforça os elos de interprisão e amplia a dívida grupo kármica, assumindo o compromisso de resgate futuro. Você consegue identificar a relação da manipulação anticosmoética com a interprisão grupo kármica? Já superou esta fase de imaturidade consciencial? A bibliografia específica tem 4 fontes. Agora, aqui a mega análise junto com João Paulo. São 20 itens. Chantagem, cinismo, bifrontismo, egocentrismo, dissimulação, sedução, coerção, interprisão, antiproex, mentira, aliciamento, heteroassedialidade, malintencionalidade, imoralidade, demagogia, parapatologia, autodiscernimentologia, descrenciologia, cosmoeticologia e paradireitologia. Agora, o verbete do dicionário hoje, nós temos aí analiticologia, e nós chamamos a atenção para ver a premissa que tem 7 subespecialidades sob o assunto da analiticologia. Agora, questionamento. Gostaria de entender por que sou tão insegura e ansiosa. Tenho medo, inclusive, de pessoas. Faço terapia, mas não consigo melhorar nesses pontos. Toda vez que decido que vou fazer algo, nunca consigo, e outras vezes quero muito fazer algo, mas não sei o que fazer. Olha, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer
é cuidar da energia para melhorar a sua confiança. Você tem que aprender a fazer estado vibracional, bastante, que isso vai melhorar a sua autoconfiança e os amparadores vão poder ajudar você. Faz quase 2 semanas que descobri a existência da Conscienciologia quando li o livro Iniciação da Viagem Astral, psicografado por João Nunes Maia. Senti uma profunda necessidade de encontrar métodos de limpeza e higiene mental. Estou em busca de fontes para saciar minha sede de conhecimento extrafísico. As consciências manipuladoras, encarnadas ou não, podem atingir-nos quando dedicamos nossas ações e pensamento para o auxílio da evolução de forma de lutar com otários, respeitando o direito de cada indivíduo no seu processo evolutivo. Olha, se a pessoa deixa, seja o que for que ela faz, ela pode receber assédio. Agora, o problema é a pessoa ter confiança nisso e aumentar a autodefesa energética. Para isso, boa intenção e boa vontade só não adianta, não. Tem que ter discernimento, saber distinguir aquilo que presta daquilo que não presta e procurar fazer só aquilo que seja cosmoético. Conheço uma pessoa que vive uma família de 3 irmãos, todos homens. Ela é a única mulher e primogênita, mas sempre foi rejeitada da família e isso veio de sua mãe. Essa mãe tem ascendência quase total sobre filhos e marido. Mantém todos sob seu jugo. Eles reclamam nas costas, mas não se posicionam de forma diferente, mesmo que envolva alta soma de dinheiro, à exceção da filha que reclama, mas não é atendida. O que essa filha deve fazer nessa situação? Como ela pode reverter o jogo a seu favor? Primeira coisa, olha a idade dela e cair fora da família. Vai cuidar da vida e dar exemplo lá fora. Se ela não pode dar exemplo dentro de casa, ela tem que dar fora. Então, vai cuidar da sua vida e exemplificar alguma coisa positiva para mexer com a sua mãe e seus irmãos. É uma saída. Agora, para isso, como eu sempre falo aqui, o melhor, a maior defesa que a pessoa pode ter é através das energias com estado vibracional. Descobri certo grau de parapsiquismo aos 26 anos e desde então trabalho em um centro de Umbanda. Hoje estou com 28 anos, fiz uso da maconha por mais de 10 anos e agora estou há um mês sem usar e não pretendo voltar. Porém, estou sofrendo ataques constantes em casa e na rua, até pessoas ficam nervosas comigo sem motivo aparente. Existe alguma forma de minimizar esses ataques? Ainda não domino completamente o EV. Gostaria de saber se existe uma forma de descobrir se minha mediunidade foi trancada, pois antes sentia muito mais energia. Não, o que você tem é assédio. Assédio e assim também de abstinência dessa história aí, e a turma de assediadores vai tudo em cima da pessoa. Você trabalhou em Umbanda, né? Isso aí não é fácil. E o processo também de maconha, 10 anos, você está com assim de abstinência. Se o negócio piorar muito, a gente recomenda que a pessoa se interna, vai para um spa especial para tratar durante uma temporada, fica ali até melhorar e acabar esse processo dessa fase de transição para você ficar livre dos assediadores. Aí, nesse caso, geralmente, tem assediador, às vezes, durante 2 anos. Umbanda é, no mínimo, 2 anos, geralmente. E esse assediador pode ser intrafísico e extrafísico, quer dizer, consciência e consciência. Agora, estado vibracional, é a mesma coisa que está falando para os outros aí. Aumente a sua autodefesa. Eu quero dizer para vocês que amanhã, às 13h30, às 18 horas, no Rafaim Palace Hotel Convention Center, vai haver o Fórum de Foz do Iguaçu do Futuro. Eles vão discutir e planejar a Foz do Iguaçu que todo mundo quer, de modo que seria bom a turma aparecer. O Conselho dos 500 vai estar lá representando a nossa área aqui. Outra coisa, amanhã nós vamos ter aqui a mostra fotográfica do Hércules Galó. É uma trajetória do empreendedor evolutivo. Vai ser lá na holoteca, a hora que acabar aqui a tertúlia, eu irei para lá. Lá começa às 3h da tarde. Vale a pena ver isso, porque é uma mostra fotográfica e vai ter também uma pequena palestra introdutória para explicar o que se passa. Vale a pena a gente ir. Eu vou lá amanhã, tá? Já aviso desde já. Uma outra coisa, a Editares tem a satisfação de convidar para o lançamento do livro Clarividência, Teoria e Prática
do autor Rodrigues Medeiros, que é esse homem aqui, ó, da inteligência brilhante que está ali. No dia 22 de abril, às 18 horas, lá no Discernimento. 22, pensa bem, é daqui a 8 dias, por aí. Agora, lá no Discernimento, e vale a pena, às 18 horas, 6 horas da tarde. O livro vale a pena ver. Quem não viu, precisa ver esse livro logo. É muito importante. E ele também vai fazer aí uma apresentação do processo, etc. Tem uma série de condições aí. Vale a pena tirar proveito e vampirizar o homem enquanto está aí. E depois ele vai voltar para Londres. Não é isso? Tem que aproveitar enquanto ele está por aqui. Vocês ficam aí até que dia? Tira partido do homem enquanto está aí, até o dia 30, tá certo? Mas então, ô chefe, o que tu queres nessa tarde do mês de abril? Umas perguntinhas para a Nália. Aqui na Proverbiologia, eu gostaria que você analisasse aqui, expandisse: com papas e bolos se enganam todos. Olha, os tolos. Isso é facílimo. Ela faz analisasse. Analisasse. Tá certo? Ela já... No sentido aqui desse provérbio, está significando que com papas e bolos, ou seja, com agrados, com uma forma de você adoçar o outro e trazer o outro para se disponibilizar para que você possa manipulá-lo, entendeu? Então, se formam os tolos. Então, vamos supor, no trabalho, quando a direção ou há alguma intenção espúria de um chefe e tal, ele te dá um aumentozinho, entende? E, imediatamente após, ele diz que você tem uma responsabilidade muito grande, que é atender às suas necessidades. Isso é um exemplozinho bem comum. Então, adoça, alimenta, agrada, para depois levá-lo a fazer o que ele quer. E na página 25, antagonismologia, na penúltima linha, o antagonismo, manobra perniciosa oculta, atitude salutar anônima. Manobra perniciosa oculta, atitude salutar anônima. Ou seja, uma manobra perniciosa significa não haver transparência na postura do manipulador. Então, ele se movimenta de uma forma mal intencionada, perniciosa, mas não totalmente evidente. Aí, em contrapartida a isso, o manipulado pode conseguir uma atitude salutar anônima de uma terceira pessoa, de alguém que possa denunciar aquela movimentação ou aquela postura de manipulação. Então, daí o antagonismo. Você quer um exemplo? Então, principalmente dessa anônima... Da atitude salutar anônima? Seria... É o seguinte, vamos supor que você esteja numa situação em que você perceba que está havendo uma manipulação da plateia, uma manipulação de um grupo, uma manipulação de uma equipe, enfim, qualquer tipo de manipulação nesse sentido, e alguém, de alguma forma, essa manipulação é evidenciada, mesmo que a pessoa não se pronuncie. Então, o manipulador, nesse momento, ele é cortado, a manipulação impede de continuar. Tá, ok, obrigado, hein? Tá certo? Tá satisfeito? Tá correto. Okay. E agora, para o professor, aqui no verbete do dicionário, aqui na taxologia, não é para o professor, na taxologia, o item 2 e o 3, queria que você desse uma... Grupo Analíticologia, é a prospectivológica. O caso todo é o seguinte, é a análise grupal mais ampla, vendo a coisa imediata, o que vai acontecer. Então,
a prospectiva da situação. Prospectivologia seria a futurologia, o processo imediato, pouco a pouco e imediato, aquilo que vai acontecer. Agora, uma análise disso, então, é o presente que se dilata para o futuro. Então, é aquilo que eu chamo de presente e futuro. E a mega-analiticologia é a paraperceptivológica. Então, o processo todo é você analisar dentro da multidimensiologia, uma coisa mais ampla de todas as dimensões, junto com os parafenômenos e os parafatos. Isso é uma das coisas mais avançadas que tem. Dentro daquilo que nós chamamos da cosmovisiologia, entra aí dentro. É justamente isso. Tá, ok, obrigado. Para letra B, para verbetólogo. Sim. Página 24. Fatologia, de baixo para cima, quarta linha, as injustiças. Também de baixo para cima, as derrapagens existencial. As injustiças amplia isso, porque dependendo do ângulo que a gente está, nós fazemos uma análise de injustiça. Ao se aprofundar naquele fato, percebemos que não houve injustiça, houve isso é comum no conto do vigário, bilhete premiado, essas coisas. E a pessoa vai à delegacia fazer um boletim de ocorrência, a grande maioria não vai por vergonha, por uma série de coisas. E nós, à distância, nós questionamos que injustiça. Você amplia para nós, faz favor? No caso, as injustiças. No caso do conto do vigário. No caso específico do conto do vigário. Aqui, nas injustiças, fatologia, de baixo para cima, quarta linha. E certo. Depois a derrapagem existencial. Não, no caso das injustiças, especificamente no conto do vigário, realmente o conto do vigário, não há nenhum inocente na relação do conto do vigário. Ou seja, o manipulador e o manipulado, os dois são responsáveis pela situação. Né? Porque, como você mesmo disse, o manipulado, ele está buscando proveito próprio também, certo? Então, nesse caso especificamente, as injustiças ela não se aplicaria, mas existem outras manipulações no qual as injustiças podem estar aplicadas. Vamos lá. A abordagem que você fez, Anália, porque quem olha de fora vê o manipulador manipulando alguém. E a tendência é achar o coitadinho. O coitadinho é a visão religiosa, né? Do manipulado. Embora existam laços impenetráveis entre esses dois elementos, e um é a interface do outro. Então, tem o manipulador e o manipulado que tem um foco de interesse qualquer que aquele manipulador está atendendo, porque senão não haveria manipulação. Então, a manipulação ela tem uma característica bem interessante, que é o compartilhamento entre as duas versões. São as mesmas versões vistas de ângulos diferentes. Então, vamos supor, aquele vigarista que está lá na Avenida Paulista e faz cair uma aliança de metal barato no chão e a pessoa deixa a pessoa pegar. Ela pega e pensa que é de ouro. Ele também viu. Ele fala, olha, eu até deixo ficar com você, mas você me dá R$100, pelo menos, pelo prejuízo. A pessoa dá e leva para casa, é uma aliança os barata dois estão de querendo plástico. tirar vantagem. No caso aqui, é sempre uma aliança de plástico. E é uma aliança entre os dois. Uma aliança entre os dois. No caso aqui das injustiças, ela se aplica melhor nas manipulações de massa, certo? Quando há, por exemplo, políticos que manipulam corrupção no governo, a mídia que induz a massa a erro. Nesse sentido, por uma ingenuidade, uma imaturidade, as pessoas embarcam. Aí, aí nós podemos falar em injustiça. Eu até peço, alguém me corrija se eu estiver errada, mas me parece que, nesse sentido, há realmente as injustiças. Por exemplo, há pouco tempo, tem aqui até uma reportagem de jornal, o Senado ele tem acesso à saúde de uma forma escandalosa, gastando milhões e milhões de reais do contribuinte para a saúde, além do seu salário e de todas as suas rendas que ele tem com...
E, em contrapartida, a população, em média, não tem acesso à saúde. Ela tem uma saúde precária, ela tem um atendimento precário. Isso é uma injustiça, né? Quer dizer, está aqui, ó. Tá, eu estou satisfeito. Tá, obrigado. Agora vamos para a derrapagem. Agora derrapagem é outro existencial. item. Derrapagem existencial. Nesse sentido, é muito interessante até a pergunta, porque quem é que já não derrapou numa manipulação aí? Em algum momento na sua existência. Quando você pergunta para alguém, aí já é uma manipulação mais relacional, não é uma manipulação de massa. Você chega para um conhecido seu, um amigo, que você sabe que amanhã vai estar em casa de manhã de folga, e você vira para ele e pergunta: você vai fazer alguma coisa amanhã? Você já sabe que ele não vai fazer nada. Aí ele diz: não, por quê? Então você me dá uma carona até o aeroporto, eu vou sair às 4 horas da manhã e não tem ninguém para me levar, eu sei que você vai estar em casa, você poderia me levar lá no aeroporto? Você manipulou a pessoa, você não deu a ele a chance de dizer: não, eu não vou poder te levar. Não deu nem tempo dele pensar numa desculpa para poder ficar em casa descansando. Então, às 4 horas, o cara vai responder: às 4 horas eu tenho que ir ao banheiro. É meu horário do troninho. Obrigado. Então, nesse sentido, nós fazemos isso muitas vezes, tem que tomar muito cuidado. Anália, mesmo na questão de massa, existe uma concordância tácita, pelo menos pela grande maioria, senão não haveria. Então, você vê, na juventude hitlerista, só teve aquele sucesso porque havia já uma xenofobia gritante dentro daquela massa ali, impensante. Então, ele atenderia a um dos desejos daquelas pessoas, que era justamente se livrar dos estrangeiros, das pessoas de outra raça ou de outra crença. Então, em cada ditadura, uma boa parte daquelas pessoas são atendidas dentro daquela condição. É por isso que essa maré que teve aí de mudanças no mundo árabe, você vê que tira um ditador, sobe outro muito parecido, porque a média daquela população ainda deseja coisas que são atendidas por aquele tipo de manipulador. Então, até isso, a questão dessas leis, por exemplo, a Sharia, aquela lei de olho por olho, dente por dente, você vê que muita gente apoia aquilo. Então, o ditador sobe por causa disso. Ninguém está isento da responsabilidade. Não, correto, isso é verdade, ninguém está isento. Mas que se aplicaria ali as injustiças, seria mais nesse sentido, mais aproximado, né? Mas realmente até na hora de escolher os seus representantes, que nós não escolhemos. Bom, não vamos entrar agora, não. Aproveitando um pouquinho esse silêncio de reflexão, eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte: eu usei quatro bibliografias aqui. O livro da Mabel foi extremamente importante, e usei o livro, que isso, inclusive está esgotado, que foi uma das minhas orientadoras do verbete que me deu a dica, que é Os Manipuladores Estão Entre Nós, Quem São Eles, Como Nos Proteger, que é da Isabelle Nazaré Aga. É muito interessante o livro, porque ela faz distinção entre a manipulação de massa, a manipulação profissional, que tem interesses pecuniários, e a manipulação relacional, que é feita pelos filhos, pelos maridos, pela mulher, pelo trabalho, pela chefia, enfim. Então, vocês vão perceber que há um pouquinho essa diferença aí no verbete. Manipulação entre casais, dos formadores de que casal? A Isabel chama de manipulação relacional. Essa é mais discreta e talvez até mais difícil, né? Que é a manipulação efetuada entre marido e mulher. Por exemplo, com relação ao marido, ele coloca a autoestima da mulher abaixo, acentua os seus mega trafares. O manipulador, ele é um homem, ele é uma pessoa, uma consciência inteligente e observadora, principalmente observadora. Ele tem o poder, assim, a sensibilidade de verificar onde é que está o ponto fraco do manipulado e a trabalhar em cima disso, né? Então, o marido manipulador, ele sabe exatamente onde estão os trafares da sua esposa, e ele é em cima disso que ele trabalha, para poder dominar e fazer valer a sua vontade e os seus interesses. E vice-versa, é lógico, a mulher em relação ao homem.
A mulher geralmente já tem um entendimento cultural de que a mulher usa sedução holochacral, né? A sedução sexo-chacral para levar o homem a fazer o que ela quer. Então, isso é manipulação relacional, né? O chefe que dá a promoção para conseguir o que ele quer, o chefe que usa alguns funcionários para espionar outros. Enfim, essa é a relacional. Grupo de pesquisa, de trabalho, que quer estar à frente dos outros. Por isso a gente sugere, por exemplo, certos cursos de tarefa de esclarecimento, como esse CP1 e outros cursos, a gente sugere aos casais fazerem separadamente o curso, porque quando o casal vai junto, ocorre esse tipo de blindagem. Um acoberta os furos do outro, você dificilmente consegue quebrar esse acordo, que é um acordo patológico, na verdade. Correto. Aqui em fatologia, na terceira linha de baixo para cima, na página 24, você fala da alegria pervertida. Você pode aprofundar nisso, por favor? Na página 24. Na página 24. A alegria pervertida, ela está relacionada àquelas brincadeiras fora de hora, aquele humor sarcástico, debochado, que faz com que a pessoa fique em evidência às custas da humilhação do outro e da exibição do trafar do outro. Isso é muito comum, aquela pessoa que quer fazer graça no grupo e ser agradável, ser engraçadinha, então aponta, ridiculariza o outro, que ela sabe que é frágil, que não vai responder porque tem baixa autoestima, e todo mundo ri, todo mundo acha ela muito simpática, muito agradável, aquela consim, mas na realidade ela está manipulando, até com energia mesmo, né? Fazendo uma manipulação espúria e sendo aceita pelo grupo em detrimento da destruição da imagem do outro. Gente, eu acho que a turma do Rio devia fazer alguma pergunta para a Anália aqui. A Ney, Lázaro, o Alexander, vocês estão tendo uma carioca aqui, custou aparecer, só ela que falou até agora. Estou esperando esses três se manifestar aí, como é que é? Vocês vão falar alguma coisa para ela ou não vão? É a Anália. A Anália, a maior. O que é isso? Agora fica esses carioca enrustidos aí. Carioca é tímido, professor. Carioca é tímido, eu nunca vi isso. Vocês já viram? Nunca encontrei nenhum. Anália, Marilza, eu estou vendo aqui na fatologia... Aquele lá está sendo socorrido pela mãe. Que vergonha. Que bom que é mamãe. Que bom. Eu queria que você falasse um pouco desse lobismo que é uma mancha negra na nossa política, nas nossas relações a população, mas esses negócios espúrios que existem por aí. Como que funciona isso? Nisso eu sou mestre. Não que eu tenha sido lobista, não, mas eu trabalhei durante alguns anos com lobismo, com pessoas que... Eu trabalhava na presidência de uma grande empresa estatal. Isso foi muito antes de conhecer a Conscienciologia, viu? Senão eu tinha saído antes. E tivemos acesso a como é que era feito o trabalho de lobismo. É assustador, realmente é uma coisa que é inadmissível. Até que de assediador. É impressionante mesmo, coisa assim, até envolvendo o sistema de transporte do Rio de Janeiro, sabe? Quer dizer, eram malas de dólares que entravam na presidência da empresa para a liberação do que eles queriam que fosse feita em termos de legislação, de favorecimento e tudo mais. E todas essas negociatas, essas negociações, eram intermediadas por lobistas.
certo? Que no final das contas, eu fico assim, imaginando, penso que a interprisão desses lobistas deve ser uma coisa fantástica, porque ele lidava com os dois lados. Ele intermediava o manipulador e o manipulado, e no final, ele dava realidade, quer dizer, ele tornava factível a manipulação. Esse Demóstenes Torres é o lobista Exato, Demóstenes, com Cachoeira lá. Agora, é incrível que ele falou que vai provar que ele é inocente. Vai provar que ele é impossível. Como é que é possível? Que cara de pau. Tem até jornalista Esse é a maior Veja. cara dura da República que eu vi nesse século. É o Policarpo, da revista Veja. Policarpo Júnior, da revista Veja, está envolvido nesse negócio também aqui, com essa relação do Cachoeira com Demóstenes. Pois é. Né? Então, tem tudo gravado, foi tudo gravado. Foi, pois né? como é que ele fala que como vai é que ele provar? pode dizer que vai... Tem Aqui como, não ele tem vai... jeito, está provado. Não Que vai ter isso? jeito de provar. Tem um filme muito bom. Eu vi um filme, depois do negócio enquanto estava fazendo verbete, eu vi um filme sobre lobismo, que é o título do filme é o nome do cara. Ele é um judeu que faz lobismo nos Estados Unidos. Esse filme é muito bom. Infelizmente, eu não anotei o nome. Devia ter anotado. Mas fala bem desse... Eu posso depois passar para você o nome do filme. Isso que eu ia sugerir, que depois você mande até pela tertúlia mesmo, que aí é divulgado aqui, né? Exato. Tem um pessoal que faz... Esse é muito interessante. Como é o nome do principal? É baseado em história real. Do personagem, né? É baseado em história real. É o nome do personagem. E eu tenho uma dificuldade de guardar nome em inglês. Acho que é uma resistência aí meio. Francês eu guardo, em inglês já fica mais difícil. Sobre essa questão do Cachoeira, o máximo foi que a dificuldade que a comissão teve para conseguir um relator. Todo mundo com medo de ficar comprometido. Colocaram o homem que é o mais velho deles para sair daqui. Todo mundo com medo de comprometimento. Vai ser exportado desde que é o mais velho. Talvez todos eles tivessem rabo preso também, né? Todos eles estivessem, de alguma forma, comprometidos com esse tipo de manipulação. E se eles entram medo de represália também, né? E aí pode aparecer, vai chamar a atenção para a sua própria postura manipuladora. Se ele aceitar. É uma coisa... Não vou aceitar, porque senão a mídia, o pessoal vai querer me desacreditar aí e vão encontrar os meus podres. Então, ninguém quer ficar em evidência. Nesse caso, a evidência não é interessante. É uma coisa que envergonha uma nação, essa postura política. Anália. Uma situação. Aqui está a verbetógrafa. Muito obrigada, viu? Só um minutinho. A verbetógrafa. Gostaria que falasse sobre a técnica anticosmoética da manipulação do megatrafar do outro. É tecnologia, página 25, primeira linha. Certo. Até de uma certa forma nós falamos um pouco sobre isso já. Essa técnica do manipulador é calcada, quer dizer, alicerçada pelo seu trafor de observador. O manipulador, ele é observador. Ele, inclusive, eu me atrevo a dizer que até sem lucidez, ele faz leitura energética. Ele olha o outro e percebe que o outro, ele fala, vamos supor, ele fala uma frase. Ele sabe fazer a leitura do outro em reação àquela frase. Por ali ele vai caminhando até chegar no megatrafar do outro. Entende? Então, ele é um expert nessa postura de fazer a leitura do outro, leitura corporal, leitura emocional, um piscar de olho, uma movimentação, uma determinada assertiva, por ali ele vai caminhando. Então, o próprio manipulado vai levando o manipulador até o seu megatrafar. E quando ele chega ali, acabou. Geralmente, o megatrafar do manipulado é a autovitimização. Geralmente o manipulado, ele é uma É onde ele se sente culpado. É culpa, é baixa valia, menos-valia, uma série de... Aqui no livro da Mabel tem bastante informação sobre isso. Quem quiser se aprofundar nessa matéria, o livro da Mabel é excelente, me ajudou muito. Culpa, entusiasmo, ilusão, inveja, medo e paixão. São os sentimentos que... Outra aqui para você.
existe alguma forma de identificação do manipulador, além do comportamento, ao modo de gesto, tonalidade de voz, de olhar? Segundo a Isabel, no livro dela, é muito difícil identificar o manipulador. Eles são agradáveis, simpáticos, eles são... não deixa de ser uma psicopatia, né? Eles são sedutores, são agradáveis, inteligentes, como eu já falei, inteligentes, observadores, fazem a sua leitura. Como é que você sabe? Um homem manipulador chega perto de uma moça, não, você sente assim, assim, mas, nossa, como é que você percebeu? Né? Como você é sensível? Como você é sensível? Na realidade, está sendo manipulador. Então, é muito difícil, mas a melhor maneira de evitar a manipulação, primeiro, movimentar as energias, manter a rigidez pensênica, autopesquisa, não só para o manipulado, como para o manipulador. Porque muitas vezes nós somos e não sabemos, não percebemos, como aquele exemplo que eu dei, que nós estamos manipulando. Então, a autopesquisa, o domínio das energias, é fantástico, ver realmente resolve tudo, né? E o pensene, ter como é que se diz? A higiene pensênica. Ela evita você de ser vítima ou ser algoz. Anália. Professor, o processo da seleção natural da teoria darwiniana está intimamente ligado à seleção sexual e à adaptação dos mais fortes e aptos ao meio em que vivem. Também há certa dose de aleatoriedade nas interações de indivíduos da mesma espécie. Podemos inferir que as consciências mais evoluídas do nosso planeta passaram por alguma espécie de seleção pensênica como um dos parâmetros para estarem no patamar em que se encontram? A seleção sempre foi feita pelo processo da cosmoética. Agora, a maior que já foi feita nesse planeta é o curso intermissivo, que é com quem a gente lida aqui na Conscienciologia. Essas consciências são mais, vamos dizer, despertas pela realidade, elas estão mais lúcidas quanto à evolução, elas têm mais inteligência evolutiva do que a média. É isso aí que nós achamos que tenha sido a maior seleção e o maior trabalho de melhoria grupal do processo das consciências nesse planeta. Anália? Sim? Eu gostaria que você, dando uma complementada no que você já apresentou ainda há pouco, na sinergismologia você diz o sinergismo patológico, manipulação, vitimização. E com isso, a gente percebe que tem que haver essa simbiose entre o manipulador e a sua vítima. Você poderia falar um pouco mais, inclusive porque você ainda há pouco estava falando sobre os aspectos profiláticos, né? Como você fazer eu de ser uma vítima da manipulação? E em segundo lugar, Anália, meus parabéns, viu? Eu já mandei um e-mail para você, mas agora obrigada, amiga, minha companheira lá do IPC do Rio. Ô Neide, na realidade, esse sinergismo, manipulação, vitimização, essa vitimização da manipulação, eu acho que eu não entendi direito, foi a sua pergunta, assim. Em que sentido que você quer... Para existir o manipulador... Você falou da vitimização do manipulado? Do manipulado. Certo. Não, a vitimização... O que ele ganha com isso? O manipulado? Isso. Ele ganha atenção, ele ganha afeto, ele ganha influência. Você quer ver no trabalho aquela profissional, a consim, eu vou falando em termos de consim, a consim profissional que é manipulada para observar os seus colegas e levar para a gerência, para a direção, sei lá, para o seu chefe imediato, as fofocas, o que está acontecendo, para expor seus colegas, ela ganha prestígio, porque ela vai almoçar com o chefe, ela entra a hora que ela quiser no gabinete, ela fala o que quiser com ele, e ela, em relação ao grupo, ela ganha status. Você entende, Neide? Ela é vítima, mas ela ganha com isso. Ela é vítima da manipulação, mas ela ganha. Daí,
é a gente poder pensar numa simbiose, né? Exato. E multiexistencialmente, como é que você vê essa questão? Interprisão grupo kármica. Eu acho que isso sintetiza bem a situação. Interprisão grupo kármica. A turma vai crescendo, sabe? Aí vai ter que, como diz na frase enfática, Neide, lá na frase enfática a gente diz que cria os elos de interprisão e amplia a dívida grupo kármica. Esse resgate futuro é inevitável. Em algum momento, ela vai ter que resgatar isso aí e resolver isso aí. Anália, aqui Sim? a Rosa no B, página 25. Sim, Rosa. No binômio, binomiologia, gostaria que você falasse sobre o último, o binômio apelo emocional, abuso interconsciencial, nas relações mãe e filho, e posteriormente nas relações professor-aluno. Certo. Esse binômio é bem conhecido da gente, né? É a chantagem emocional, né? Eu tenho alguns casos, por exemplo, na escola. Eu sou professora também. Eu lecionei durante 12 anos no interior de Minas Gerais, em Varginha. E mineiro é muito esperto, sabe? Mineiro é esperto porque ele aparece muito tímido, muito quietinho. E eu dava aula para o ensino médio. E eu tinha, assim, alguns alunos, você falou em professor-aluno, imediatamente me veio a lembrança desse episódio. Alguns alunos que vinham com chantagem emocional, com fragilidades, com dificuldades, buscando um tratamento diferenciado, uma facilidade na relação com o professor, nas provas, entende? Essas coisas eram muito comuns lá. E dava trabalho a gente não embarcar, porque a tendência é você querer passar a mão na cabeça, né? E aí você pensa, não, eu vou prejudicá-lo, não vou ajudá-lo. Eu tinha um aluno, inclusive, que sentava na última cadeira da escola, da sala de aula, que criava muito problema. Quando ele percebeu que eu dava mais atenção aos alunos que se dedicavam mais, participavam mais da aula, ele sentou na primeira cadeira. Sentou na primeira carteira, achando que iria me mobilizar com aquilo, mas não fazia nada. Ele achava que bastava sentar na primeira cadeira e me olhar com a cara de coitadinho, entendeu? Mas não deu certo. E em relação mãe e filha que você falou? Mãe e filhos. É aquela mãe que faz chantagem emocional, porque ela geralmente está sempre doente, ela não pode ficar sozinha, ela precisa de atenção especial, a mãe que cobra muito dos filhos, você não vai ficar comigo, você não telefonou. Aquela mãe que o filho sai de casa e reclama assim, mas vem cá, você hoje não me telefonou por quê? Então isso aí é quase eu brigando, o filho é ligar todo dia, né? Mas no meu caso a ficha caiu a tempo. Olha. Eu respondi você? Situação que estamos aqui e os filhos mais longe. Muitas vezes eles nos telefonam com certas situações e que nós temos que ter bastante segurança ao nos posicionarmos para não cairmos naquela questão da fragilização, né? Eu acho até mais fácil filho manipular mãe que mãe manipular filho. Eu vou explicar. A mãe, ela tem um sentimento de responsabilidade muito aguçado em relação à sua cria, né? E muitas vezes, só o fato de saber que um filho não está bem, está precisando de alguma coisa, já é motivo suficiente para desequilibrar, né? Falar, nossa, tem que resolver isso, ele precisa de mim, enfim. E o filho que percebe isso, que tem isso bem claro dentro de si, basta ele falar assim no telefone, estou com uma dor de cabeça, não sei o que é, já tem 3 dias, que a mãe vai sair de casa e vai lá, para ver o que é. Vai levar no médico, vai fazer tudo que tem que fazer. O certo seria, meu filho, então faz o seguinte, olha, tem médico, vai no médico, vai lá. Depois me conta, não esquece de me ligar para dizer como é que foi.
Que é o correto, né? Mas nem sempre é assim que acontece. Anália? Oi. A mãe, como até foi falado, né? Se ela tem muita culpa nesse processo, ela vai cair direto, né? Na culpa da saída, na culpa de ter deixado algumas coisas interminadas, né? Então ela tem que mais uma vez se autoanalisar nesse sentido, nas suas posturas, para não cair novamente em erros, né? Na época logo que eu entrei para a Conscienciologia, o professor Valdo dizia muito isso nas palestras dele. Na época que ele dava palestra, ele falava, e o medo é o pai de todos os trafares e a culpa é a mãe. Então, realmente, a culpa e o medo são os primeiros trafares a serem vencidos pela consciência que está comprometida com a sua autoevolutividade, né? Anália, por favor. É Marilza novamente? Oi. Em antagonismologia, eu queria que você falasse um pouco sobre o primeiro antagonismo, hierarquia evolutiva e hierarquia social. Sim, pois não. Muito boa essa, porque realmente nem sempre andam lado a lado, né? Muitas vezes a evolução social é contrária ao crescendo da evolução. Deixa eu ver aqui. A hierarquia evolutiva e a hierarquia social. Na hierarquia social, quem está falando? Você muitas vezes precisa, no caso aqui, fazer concessões, né? Você tem que, eu não sei se seria o caso de dançar conforme a música, você tem que ter certas cautelas com relação a, como é que chama? O código social de conduta, que não é o mesmo do evolutivo, né? No caso da hierarquia evolutiva, a manipulação não tem como funcionar, não funciona, nem tem como ser colocada em prática. E já na hierarquia social, ela é largamente utilizada. Eu acho que o antagonismo é esse, da utilização da manipulação. Eu olhei aqui, na sua remissiologia, não tem um verbete que o professor Valdo apresentou ano passado, negocinho evolutivo. Você já leu esse verbete? Eu conheço ele. Eu falo nele, eu falo em negocinho. Você poderia acrescentar. Mas não pode ter mais de 15. Negocinho evolutivo. Eu acho que cairia bem aqui. Politicagem. Eu falo nele. No item 12, politicagem, a troca de favores ou privilégios, o negocinho. Eu comento, mas eu não coloquei verbete, que eu tinha que priorizar aqueles que eu usei mais. Eu coloquei, está em ordem alfabética, mas eu usei muitos deles aqui, mais que outros, mas eu quis colocar só os que eu realmente usei. Utilizei. Muito bom seu verbete. Quem gosta muito de fazer negocinho são os teletertulianos. Agora, já falei tanto que agora está diminuindo um pouco. Tinha dia que um dia só vinha 4. Eu leio. Todos esquentando, Agora tem diminuído. Eu posso fazer TENEPS cada dia num horário diferente? 3 vezes por semana só. Agora, Anália, tem mais outra aqui para você. Oi. Como identificar a consciência manipuladora? Seria somente pelas sinaléticas? De que modo a verbetógrafa consegue criar esse penseme de observar consciências manipuladoras e saber que não está sofrendo influência de consciência? A consciência ou eu? Tudo, né? Tudo, né? Realmente, no meu caso, assim, a minha preocupação com a manipulação, assim, de consciência, eu percebo pelo padrão pensênico que me surge. Agora eu estou desenvolvendo, depois que eu comecei a trabalhar bastante energia, desde 2009, depois que eu retornei, eu estou percebendo a presença dessas consciências mais em termos físicos, fica mais fácil. Ela é retomadora de tarefa, está melhor do que um monte de gente aqui.
já está defendendo um verbete. Tem gente que está aqui comigo há milênios e não defendeu ainda. Mas ela é uma fera, estou falando que ela é uma fera. não, estou defendendo o verbete também porque eu fiquei 12 anos afastado, tem que correr atrás do prejuízo. Sei, mas veja, essa turma não ficou assim, não estou defendendo nada. Mas Como é que é possível isso? Então o negócio seria mandar esse povo embora e voltar daqui 10 anos. Eu sei que negócio é esse, não posso, né? Isso não é bom, não é bom. Volta daqui a 12 anos, pelo menos Não, 10. ficar ali na porta e ver, não, você entra, você não, você entra, você não. Anália, Oi. aqui no ar, Sim. eu não vi, pode ser que você tenha falado, eu quero tirar uma dúvida, se você pesquisou uma questão de uma Consim manipular uma Consciex e manter ela perto por um certo tempo, porque eu já li alguma coisa disso em espiritismo, principalmente esse pessoal que faz leitura de cartas, esse pessoal que manipula informações e que mantinha uma Consciex presa a ela para que ela obtivesse ganhos financeiros e pessoais, e a pessoa não conseguia a Consciex não conseguia se libertar, né? Essa é uma pergunta, depois eu quero te fazer mais uma. Se você pesquisou isso... Olha, realmente eu não dei foco nisso, mas eu conheço, sim. Você está certo. Realmente há manipulação da Consim manipulando uma Consciex. Isso, e principalmente em Umbanda, isso é muito comum. Muito comum você colocar um despacho numa encruzilhada para conquistar aquele determinado homem, põe lá uma camisa dele, sei lá o quê, enfim. Essas mandingas, né, não deixa de ser uma manipulação de uma Consim manipulando Consciex. Está de acordo com isso? Concordo. Pois é, então e há outros tipos de... O caso familiar, por exemplo, aquela esposa que o marido morreu, ela fica vitimizada exato, chamando o marido... chamando o marido, mantendo... Eu tenho, no último SCP-2 que eu fiz, com a Alcira até, tinha uma menina que ela falou da mãe, ela queria resolver uma questão seríssima. A mãe fez um santuário para o ex-marido, que morreu, dentro do quarto, e todo aniversário dele tinha festa, com bolo, tudo para o marido, que já morreu. Com foto, com caneca dele, tudo dele. Esse caso que você está falando... Isso é manipulação de Consim. Esse caso que você está falando, eu vivi isso por perto, porque uma pessoa que é amiga nossa, que era viúva, ela estava evocando tanto o marido que essa Consciex apareceu para uma pessoa parapsíquica pedindo para que ela falasse para a esposa que ele estava precisando ir embora, que ele não estava podendo ficar ali, ele não estava aguentando, ele estava precisando ir embora, que ela estava prendendo ele lá e que não tinha mais jeito. Aí essa pessoa foi avisada, chorou bastante e tal, mas ainda assim continuou um pouco. Mas a Consciex parece que resolveu e conseguiu ir embora. Isso dá um trabalho danado para os amparadores, né, que fazem assistência do extrafísico, porque quando tem consciência, consciência aqui, segurando a Consciex, fica mais difícil a assistência, né? E a outra questão é aqui na paradoxologia, não sei se você já falou, eu cheguei um pouquinho atrasado hoje, sobre o paradoxo da mega manipularidade cosmoética dos serenões. Essa mega... Que se expandisse um pouco isso. Essa mega manipularidade cosmoética serenão, eu tirei ali da mega manipularidade, que é o verbete número 11 da minha remissiologia. Então, o serenão, a manipulação que o serenão... Por exemplo, vou dar um exemplo do Muro de Berlim, né? Que houve todo um trabalho de manipulação energética que viabilizou a derrubada do muro. Então, o serenão, ele faz uma manipulação energética de massa, de universalista, que visa a melhora de uma gama muito maior de pessoas, de consciência e tudo mais. Não, essa mega manipularidade, ela é homeostática. Certo? Porque eu estou querendo fazer um cotejo com você a respeito, por exemplo, a gente vê muito isso em empresa, que o empresário, ou até um técnico de futebol, para citar um exemplo assim mais comum, que ele mobiliza os jogadores ou os empregados para aquela missão da empresa, em que todos ganham, mas não deixa de ser o interesse pessoal também, porque ele também vai ganhar com isso. Né? Aquela história de algum jogador que ele é problemático, aí o treinador mostra as vantagens de se conquistar um campeonato, que ele vai ter uma valorização no mercado, mas o treinador também vai ter. Então eu queria que você fizesse aí um comentário a respeito disso. Você encaixa como manipulação? Não. Ou não? Não, eu encaixo isso como esclarecimento.
Se o técnico está vendo que aquele jogador não está produzindo o que ele pode produzir, que ele está confuso com alguma questão pessoal, com algum problema, e ele vai até ele e mobiliza ele para que integre a equipe, porque vai ter benefícios com isso, ele está esclarecendo para um jogador que está ali porque é um profissional e quer jogar futebol, está esclarecendo a ele como ele deve se comportar e se colocar diante da equipe para que todos ganhem, a equipe como um todo. Eu não vejo isso como manipulação. Eu gostaria que, se algum colega aí tivesse alguma ideia sobre isso, que pudesse me ajudar nesse sentido. Anália, eu vejo assim que quando nós estamos, por exemplo, em sala de aula ou numa situação do cotidiano em que você vai atuar como agente esclarecedor, você abre um leque de sugestões e de expectativas favoráveis com a pessoa para que ela tenha motivação para sair do quadro em que ela se encontra. E isso a cada minuto a gente faz na TARES. Então, o simples exemplo que a pessoa dá, o exemplarismo dela, é uma forma de mobilização cosmoética, de um modelo de referência para que outras pessoas possam se espelhar, se mirar e, através disso, superarem suas dificuldades. Isso acontece toda hora, inclusive aqui, com o exemplo do professor Valdo e uma série de situações que os verbetógrafos vêm dar. Cada um que vem fazer aqui o depoimento, ele abre a sua intraconsciencialidade com o exemplarismo e ele se torna um elemento de referência, de mobilização para que outros mudem. Então, é um outro processo que a gente não poderia, talvez, classificar como manipulação. Infelizmente, porque manipulação é um termo, por exemplo, a farmácia de manipulação, ela não quer te convencer de nada. Quando você vai comprar um remédio da homeopatia, fala, estou sendo manipulada, estou indo numa farmácia de manipulação. Ninguém pensa isso. Porque lá é a pessoa técnica que manipula os elementos químicos para criar um elemento para você favorável à sua saúde. Os amparadores toda hora estão abanando uma cenoura na nossa frente para nos mobilizar para sair do nível em que a gente se encontra. Não, eu fiz questão de puxar isso até, Malo, porque algumas pessoas podem ficar em dúvida. Eu concordo plenamente. Eu acho que quando tem um elemento está desagregando a equipe ou está tendo uma perda, ele precisa ser reintegrado, até esclarecido, ampliada a visão. Quer dizer, a pessoa não está tendo a visão maior. Agora você vê, Jorge, como isso aí é o fio da navalha. Porque aquele empresário que tem uma má intenção, que ele está querendo sim tirar o máximo dos seus funcionários, ele está no fio da navalha da manipulação também. Então, por isso que é muito difícil a gente avaliar daqui, dessa perspectiva intrafísica, o que está sendo correto, o que está sendo incorreto. Porque em sala de aula, a gente é obrigado a colocar exemplos, às vezes, crus e frios para uma pessoa para tirá-la daquela estagnação. A impactoterapia está dentro dessa categoria. Tem que ser franco, tem que abrir o jogo. E no entanto, ficam numa margem muito, assim, muito tênue em relação a outros processos, a interesses pessoais e convencimentos e outras formas de aliciamento, né, que a gente pode ver que são muito sutis. Eu acho até, Malo, que essa questão ampliada, a própria manipulação em si, ela tem um fio da navalha em vários segmentos. Por exemplo, você vê uma pessoa que eu conheço também, que não gosta de ir ao médico, constantemente fica com doenças assim sérias até. E você não tem argumentos para convencer aquela pessoa e ela está se matando. É que você acabou de falar do amparador. Às vezes você precisa até de algum tipo de recurso, porque a pessoa não tem a devida noção da gravidade do que ela está fazendo contra ela e muitas vezes contra a família. Pessoas de idade, são teimosas, estão começando a entrar num processo assim já de perda de consciência. Então, você, às vezes, tem que tratar igual criança, né? Aquela coisa. Então, é tênue a situação. Mas aí não chega nem a ser uma manipulação. Eu acho que aí é mais uma fraternidade mesmo, uma postura fraterna de aceitar que aquela consim ela não está em condições de enfermeiros, médicos costumam fazer muito isso. Aí você vai e procura dar a ela o melhor, um conforto o melhor possível, respeitando as limitações dela. Quando você respeita a limitação do outro, quando você respeita o trafar do outro, a falta de lucidez do outro, você não tem como combinar isso com manipulação. O fato de você respeitar o outro, respeitar as suas diferenças, as suas dificuldades, isso já exclui a manipulação, porque a manipulação é o contrário. A manipulação é invasiva, ela vai invadir o espaço do outro, ela vai
mexer com o sentimento. Você diria que a grande questão da manipulação é a intenção de quem está propondo aquilo? Não, às vezes você manipula sem intenção. Às vezes você manipula Mas será que sem não é intenção inconsciente a e você intenção? manipulou. Por isso que é tão importante você ter lucidez, você ter autodiscernimento e fazer autopesquisa. Porque se você parar para fazer uma leitura do seu passado recente, não digo nem multidimensional, multi-existencial, você vai ver que você já manipulou também. E você nem sabia que estava manipulando. Às vezes até por questão de sobrevivência. Exato, Agora, por exemplo, assim, continuando o que ele estava falando, a questão do, vamos supor, nas empresas, né? A gente vê que o funcionário tem potencial para estimular ele, e ele estando ali naquele meio, ele tem que atingir metas, só que muitas vezes a gente se coloca naquela situação assim de... bom, aqui estão as opções para ele, eu estou ensinando, eu estou mostrando o caminho que ele pode seguir, só que se ele não quiser seguir, ele vai ter que sair da empresa. Então é como se estivesse fazendo uma manipulação no sentido de ou você aceita o que eu estou te colocando, ou você vai ter que cair fora, entendeu? Mas Isso aí também não é manipulação. Quando ele entrou para a empresa, ele já sabia qual era o objetivo do trabalho dele, qual seria o cargo dele, o que estava sendo esperado dele em termos de produtividade. Então, ele estava lúcido, consciente, ele foi informado de tudo. É manipulação se a empresa começa a adular, não fala nada, entende? E dá aquele mega salário para encher os olhos dele, quando ele chega lá, tira o couro do cara, né? E ele não esperava. Aí não, aí é manipulação. Mas se a empresa trabalha com transparência, o empregado sabe qual o trabalho que ele vai fazer, e ele está consciente disso, se ele não faz, ele está assumindo o risco. Ele está assumindo as consequências. Não é manipulação, não. Aqui no ar. Oi, Silvana. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre dois itens específicos. Tá ligado, tá, gente? Eu não sei o que está acontecendo. Na parapatologia, página 25, na segunda linha, você fala da autoassedialidade. E depois eu gostaria também que você falasse, na sindromologia, a síndrome da esperteza baratrosférica. Você amplia um pouco esses dois itens, por favor? A autoassedialidade. Desculpa. A autoassedialidade, saiu alto. A autoassedialidade tem relação com aquilo que eu falei sobre higiene pensênica, né? Quer dizer, quando você se autoassedia, quando você se permite... Aliás, é uma coisa impressionante como é que a gente fica à mercê do autoassédio o tempo todo, né? Se não ficar ligado, não ficar esperto, você vai sofrer uma manipulação de uma consciência. Uma consciência vai levar você a fazer alguma coisa, ela vai te manipular para... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu gosto de falar com exemplo. Você está fazendo regime, está de dieta, né? Aí alguém no teu trabalho ganha uma caixa de bombom. Aí você fala assim, eu não posso comer o bombom, né? Estou de dieta, não vou poder comer o bombom. Aí tua cabeça começa... Você já se autoassediou com bombom ali, poxa, eu adoro chocolate, eu gosto de chocolate, mas e você não fica, não faz uma higiene pensênica, ou seja, gente, o autodiscernimento alimentar, que o Eduardo falou, é importante, vamos manter isso, vamos cuidar disso, esse bombom vai me fazer muito mal, vai fazer isso, fazer aquilo, não. Você pensa só no como o bombom é gostoso, como é bom, que prazer imediato que ele vai te dar. Pronto, você já se autoassediou e já comeu a caixa. Né? Quer dizer, essa postura autoassediadora, isso é um exemplo banal, né, gente? Mas isso aí pode ser remetido a outros exemplos bem mais sérios até. É sério, eu sei que é sério, eu que digo, é seríssimo. A outra é... A sindromologia. A síndrome da esperteza baratrosférica. Essa é complicada.
Você quer falar da síndrome? Não? Ninguém quer falar? A síndrome da esperteza baratosférica. Ô, Silvana, você é um amor. Desculpa, Anália, mas você chamou a atenção. Mas é para chamar a atenção mesmo. Foi até bom você perguntar. Eu estou brincando. Porque aquela esperteza que vai fazer um estrago danado, que vai trazer muito sofrimento, muita tristeza, muito problema, vai criar uma prisão uma prisão grupocármica, uma interprisão, enfim, são aquelas características mesmo da baratosfera, né? De baratosfera. Tem gente que já me perguntou se baratosfera era onde tinha muita barata. Aí tive que explicar que é báratro, né? Bom, enfim, essa esperteza, que não é esperteza, no final das contas, é muita burrice, porque não tira a consim da baratosfera, não tira a consciex da baratosfera, só leva mais para lá essa esperteza baratosférica, que de uma certa forma nem é esperteza, é burrice, porque não evolui, não liberta, não traz autoconhecimento, não traz... Enfim. Anália, obrigada. De nada, querida. E essa sua resposta, e de repente isso me chama a atenção, me levou a alguns questionamentos assim mais específicos que eu te agradeço e eu vou pesquisar um pouco mais a respeito. Oi. Anália? Foi. Eu não sou boba, né? Foi esperta, né? Mas não é esperteza baratosférica. Oi, Anália. Aqui em cima. Aqui no ar, aqui em cima. Sei. Estrangeirismo. Eu queria que você comentasse os 3 estrangeirismos que você colocou aqui. Pois não. Estrangeirismos. A buone parole. Quem fala bem italiano é o professor Valdo. Aquela palavra que o outro quer ouvir, a boa palavra, aquela que o outro quer ouvir, dita na hora certa, né? Dita de uma forma adequada para o outro, mas com intenção, com más intenções, né? Com intenção de se dar bem, de conquistar algum interesse pessoal naquilo. Certo? É a buone parole, mau caráter. Aquela boa palavra, aquele elogio fácil, aquela pessoa sedutora e agradável, que te elogia a todo momento para ter você como mais manipulável. A outra... Deixa eu ver aqui. O homo homines lupus, né? Que é o lobo que caça, o lobo que espreita, né? O lobo que consegue, como é que se diz? Encurralar a sua vítima, no caso manipulado. E esse handling marketing é a manipulação de mercado, é o mercado, manipulação do mercado mesmo. Ok, obrigado. Tá? Nada. Professora Anália, página 25, segunda linha, paradoxologia. Poderia ampliar o paradoxo da mega manipulabilidade cosmoética dos serenões? Já falamos disso, não? Pois é, mas ela está chegando agora. Ela está chegando agora? Ela é retardatária. Nós comentamos aqui, até demos o exemplo do Muro de Berlim. O serenão, ele manipula as energias, ele faz uma manipulação energética, mega manipulação, que é visando a melhoria daquele lugar, daquela situação. E, no caso, demos exemplo do Muro de Berlim, que foi um trabalho de um serenão lá da onde mesmo, né? O serenão responsável pela queda do muro. O reurbanizador, isso mesmo. Reurbanizador. Quando estou para projetar meu psicossoma, pouco antes da decolagem, entra em um EV intenso, com zumbidos intracranianos. Não sinto mesmo no estado da vigília. Isso é normal acontecer? Sim, no desenvolvimento essas coisas ocorrem. Estou esperando ou sendo amparado por energias externas e não as minhas próprias? Possivelmente. O senhor poderia falar mais sobre isso? Olha,
A única coisa aí é você caminhar com o trabalho e anotar suas vivências. Com o tempo isso fica mais claro e você vai coordenar as experiências de modo melhor. Por enquanto, você está engatinhando, é assim mesmo, faz parte do serviço. Anália, aqui na página 27, na taxologia, o número 6, você coloca aqui uma questão empresarial, e a gente acabou falando alguma coisa a respeito disso aqui, né? Mas tem um outro fato que é muito comum dentro das empresas, são alguns funcionários que são verdadeiras eminências pardas e que têm uma certa ascensão ao chefe ou ao patrão e que com isso o manipulam contra outros funcionários, contra benefício próprio, às vezes até contra um fornecedor porque não deu um mimo para ele, alguma coisa, enfim, as intenções são variadas, né? E isso me fez recordar muito a questão da história, né? Que algumas pessoas tiveram poder durante a história, reis, rainhas, imperadores, se cercavam desse tipo de pessoas e muitas vezes eram manipulados e mal sabiam que o poder estava na mão dessa pessoa ou dessas pessoas. Hoje nós não temos tanto esse problema de rei, rainha e tal, mas está no círculo empresarial e político, né? Você pensou nisso, pesquisou? Sim, pesquisei muito na minha vivência de trabalho, nos meus anos de funcionária, né? Eu pesquisei muito, isso realmente ainda existe, sim. Não somos mais reis e rainhas, mas continuamos manipulando informação e o tráfico de influência. É o tráfico de influência. Os assessores. Isso, mas isso é um problema do epicentro, é um problema da chefia. Porque se o gestor tiver cosmoética, se ele tiver consciência, se ele for uma consim esclarecida, ele vai evitar isso. Isso geralmente acontece, no caso da rainha, do rei, pelo poder do rei e da rainha, né? Eles é que davam algumas regalias para alguns escolhidos que eram seus espiões ali. Isso, traziam tudo e tinham regalias. Nós já falamos até nisso anteriormente. Ele vai almoçar com o chefe, chama de você, faz piadinha, bate no ombro. Tudo isso dá a ele uma situação de privilégio dentro do grupo. E, Anália, uma técnica que eu usei na minha empresa era a técnica do confronto. Então, alguns empresários, por exemplo, recebiam uma informação e acatavam aquilo como uma verdade absoluta. Quando você faz uma confrontação, aquilo cai por terra, porque provavelmente 80% que a pessoa está te falando é invenção dela com finalidades espúrias. Aí a equipe toda já começa a falar, não vai dar certo, a gente vai ter que trabalhar mais perto da verdade, pelo menos, né? Se eles não querem falar a verdade toda. Então eles começam já, os manipuladores, ficarem mais preocupados com a informação que chega, porque já começam a ficar mais expostos. Então as pessoas às vezes falavam assim, olha, eu vou contar um negócio para você, eu como patrão, mas por favor, você não diga que foi eu que falei. Eu falei, não, peraí, precisamos esclarecer isso aí, como é que vai ficar? E aí a pessoa fala, não, então eu não vou falar mais. Então você não fala mais, porque se for para você falar uma coisa que eu não vou poder usar, ou que eu não vou poder confrontar, isso não vai acabar bem. E muitas vezes os dois lados, às vezes, estavam querendo manipular, né? O lado que estava sendo prejudicado e o outro que estava querendo prejudicar. E tinha uma verdade maior por fora daquelas duas, né? Enquanto isso, a produtividade vai para o ralo, né? Porque enquanto você está preocupado com a manipulação, com o que vai dizer, com o que vai passar adiante ou não, a produtividade cai. Porque você está mais preocupado em se proteger do que de produzir. Então, não é uma postura inteligente do epicentro de uma empresa favorecer esse tipo de postura, né? E a confrontação, ela assusta o manipulador, né? O manipulador nunca, ele fica sempre em cima do muro. Manipulador é aquele cara na reunião que pergunta assim, o que você quer que eu responda? Ah, não, eu não gostei. Aí o outro fala assim, não, mas eu gostei. Não, não gostei só desse pedacinho, o resto está ótimo. Então, o manipulador, ele nunca se posiciona. É uma das características. Aqui no livro da Mabel tem as características do manipulador que eu achei muito interessante. Ele não se posiciona, ele está sempre em cima do muro, entende? Ele é bifrontista, quer ficar bem com todo mundo,
quer agradar todo mundo, quer estar em evidência, enfim. Tá. Nália, um ponto que eu acho interessante para a gente analisar essa situação é a questão da falta de empatia do manipulador. O manipulador não tem empatia pela pessoa. Ele não tem que ele se lixa para as consequências. Com certeza. Então, a gente pode definir bem as nossas ações a partir do momento que a gente não teve empatia pelas consequências que geraria na outra pessoa aquele tipo de manipulação. Exato. Então, não é nem com a gente só, é com o outro. Porque é aí que começa a nascer o processo de interassistência. É quando você começa a ser preocupado e responsável pelas consequências do que você está fazendo. Seja um esclarecimento que pode chegar ao estupro evolutivo ou que seja no nível da impactoterapia. Mas tem que pensar em resultados para a outra pessoa. Onde não há essa preocupação com resultados, onde há uma ausência absoluta de empatia, já caracteriza o traço psicótico. Já é um traço psicótico, a ausência de empatia. Então, eu vejo que a gente pode bem analisar, usar como elemento aferidor para os nossos atos, quanto se teve de responsabilidade pós-esclarecimento, entre aspas. O esclarecimento esclareceu, a pessoa ficou de pé ou ela caiu, ela se desestruturou. Então, a questão da empatia vai traduzir muito. A empatia cosmoética é lógica. É a empatia cosmoética. A TENEPS traz ajuda muito nesse sentido. Depois que comecei a fazer TENEPS, tanta coisa ficou clara para mim, tantos trafalhos meus se evidenciaram, assim, na cara de pau mesmo, na frente, assim, em todos os sentidos. Anália, a Rosa aqui, vocês duas agora colocando uma interface aí dessa situação, eu refleti aqui sobre a questão da TACOM, né? A questão do sim, do agradar, né? É tudo um jogo de manipulação. Porque se não há, em nenhum momento, por parte do assistido, uma vitimização, digamos, ele já está interconsciencialmente ligado com a situação, então ele também faz parte desse pacto de manipulação, né? Eu fiquei pensando nisso agora. No caso da TACOM, Rosa, eu vejo que há uma falsa empatia. Na verdade, a pessoa é empática pelo sofrimento da pessoa para mantê-la naquele quadro. Porque com aquela consolação ela não vai a lugar nenhum. Ela continua do mesmo tamanho que ela estava antes. Então, é fazer curativo em cadáver, como se diz. Então, não há realmente um comprometimento de empatia quanto às consequências evolutivas daquilo para outra pessoa. A omissão do esclarecimento onerou a outra pessoa evolutivamente. Isso vai para minha conta, não dele. Exato. Pois é, mas ele também tem, se for analisar por esse lado da responsabilidade de ambos nesse processo interconsciencial, o manipulado também tem culpa, porque ele tem uma intenção. Ele tem, você vê, Rosa, entendeu? Até o nível em que ele se encontra menor de esclarecimento, de uma certa forma é um atenuante para ele, mas não é para mim que já tenho o esclarecimento. Exato. Quanto mais esclarecido, menos atenuante. Exatamente, é isso mesmo. Quanto mais lucidez, quanto mais conhecimento, quanto mais conhecimento mesmo, mais informação, maior a responsabilidade, né? Então, na TACOM, uma coisa que me chama muita atenção na TACOM é o fato de o manipulador, ele tem mais conhecimento, ele sabe mais e ele sonega. Por quê? A pessoa manipulada, ela entra com a vitimização, geralmente a TACOM, ela vive da auto-vitimização, está de acordo com isso, não é? Ela vive da auto-vitimização e a manipulada, ela fica viciada naquela TACOM. É quase um vício. É um feedback, é um vício. Né? Ela precisa. Ela tem um ganho, sim. Ela tem um ganho aí. Né? É um ganho pequeno, mínimo. Um ganho secundário, mas ela tem. Senão ela não estaria ali o tempo todo sugando ali aquela TACOM. Por exemplo, em casas assistenciais, por exemplo, que eu presenciei em casa espírita, há um processo de hierarquia entre avós, bisavós, mães, netos, bisnetos, tudo com aquela ficha de recebimento da cesta básica, das doações, que isso perpetua por variadas gerações. Então, essas são manipulações intergrupais
que estão consentidas não só pelo manipulador, como pelo manipulado, né? Esse é um processo gravíssimo, né? De TACOM, né? E cria prisão, interprisão também. Anália, do mesmo jeito. Interprisão grupal, né? Uhum. Obrigada. Eu estou aqui atrás de você, no mesmo setor. As doutrinações impondo verdades absolutas. Me parece que aí você está apontando o grande busilício em relação a TACOM. Aonde está, né? Neide? Desculpe, na fatologia. A última frase de fatologia, já na página 25. As doutrinações impondo verdades absolutas. Ah, certo. Isso aí tem razão. Anália. Essa aí remete a TACOM. Uhum. Necessidade de... Não. Ah, tá. As doutrinações impondo verdades absolutas. Perfeito. Anália. Oi. Aqui na letra A, Nilce. Anália, é o seguinte, tem no item 5 da taxologia, na página 27, você fala da manipulação educacional. Já entra até no nível institucional. Isso é muito sério. Uhum. Aí eu gostaria que você expandisse mais sobre isso. Eu vou expandir? Eu estava querendo que alguém fizesse essa pergunta. É o seguinte, a educação no Brasil, ela é regida pela Lei de Diretrizes Básicas, certo? Essa lei, ela muda, agora eu não sei como é que está não, porque eu estou um pouco afastada da educação, mas ela ainda sofre as alterações necessárias para o poder atual, ou seja, as alterações visam atender ao status quo e não a necessidade do educando. Eu me fiz entender? Há uma manipulação da legislação de educação, da forma como a educação é apresentada, essa aprovação automática, essa coisa de politicamente correto, de não... O professor Valdo falou nisso ontem aqui e colocou muito bem sobre... Eu também sou do tempo de que nós tínhamos classes A, B, C, D, E, F. O filho de uma amiga minha, ele estava numa escola A, ele conseguiu uma bolsa, e nessa escola ele estava indo muito mal, a autoestima do menino estava péssima, o menino tem dislexia, precisava de uma educação mais específica, e a patroa do marido dela indicou uma escola especial para disléxicos. O menino está progredindo, está indo muito bem. E hoje tem essa coisa da inclusão, a lei da inclusão, você conhece, né? Uhum. Da inclusão, sim, de colocar alunos com necessidades especiais junto a alunos gênios. Não funciona, vai nivelar por baixo, vai prejudicar o aluno que tem um potencial maior. Os dois, porque um não acompanha e o outro desinteressa porque não tem nenhum desafio. Então, isso é nesse sentido que eu coloquei a coisa da educação. Aqui, especificamente, as leis que regem a educação nesse país, elas são alteradas de acordo com as necessidades do poder público e não de acordo com as necessidades do aluno. É tão interessante, essa semana uma amiga fez uma prova na faculdade com uma colega deficiente, e ela saiu prejudicada. Porque ela viu que a outra não acompanhava no tempo o raciocínio dela, elas não conseguiram responder todas as questões, e depois ela comentou, né, eu quis ajudar e saí prejudicada, porque elas não conseguiram fazer a prova juntas, que era prova em dupla, isso na Uniamérica. Então, quer dizer, como fazer a seleção correta disso, né? Sem discriminar, mas sabendo que cada um tem que estar no seu lugar, né? Exato, porque aí o que acontece? É uma manipulação. Não há, por parte do poder público, interesses ou preocupações com o bem-estar do alunado, não. Por isso que é manipulação, porque não há homeostasia na decisão. Na realidade, o que há é interesse de agradar para ter voto, de fazer aquilo que pode reverter em alguma coisa, algum ganho para o poder público. Nesse sentido que eu coloquei. Eu respondi? Respondeu sim, Anália. Anália, nessa linha, na página 27, o último, o item 15, saúde. Isso aí é comum, as terapias milagrosas. Lá no Rio, então, é moda, né? Lá no Rio é moda. New Age. Tem N terapias alternativas
para tudo quanto é tipo de problema. Principalmente agora, no Rio, a moda é ter síndrome do pânico, é ter depressão, bipolar, então é chique a beça, Então, está havendo muito isso lá. E com isso surgem terapias alternativas, prometendo um monte de coisa, cobrando uma barbaridade, uma fortuna, mas que, na realidade, não vai dar em nada. É placebo mesmo. Anália? Sim. B. Sobre a bibliografia, não sei se você já comentou, queria que você comentasse um pouco sobre o segundo livro. Os manipuladores estão entre nós. Esse livro eu indico, é um livro muito bom, inclusive está esgotado, não se encontra. Eu paguei eu encontrei, em francês encontra, né? Ela é francesa, mas eu comprei em português e paguei um preço bem acima do viável, do viável não, porque se não fosse viável eu não pagava. Mas o valor do livro, né? O valor mesmo de venda, porque não tem, está esgotado. O livro é bom. Eu encontrei no Mercado Livre e ele, veja bem, esse verbete, eu fiz o seguinte, eu usei a seguinte estratégia. Eu peguei o Profilaxia da Mabel, que é a visão conscienciológica da manipulação, peguei o livro do Dr. Weiner Dyer, que é Não se deixe manipular, que é a visão do manipulado, e peguei os manipuladores. Estão entre nós, que é a visão do manipulador. Ele fala mais do manipulador. E dá ênfase à manipulação relacional, à manipulação do grupo karma, trabalho, filhos, família, amigos, enfim. Entendeu? É um livro bom, é interessante, mas tem que ler com criticidade, como sempre. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o dicionário. Se o senhor pudesse expandir um pouco, não sei se vai dar tempo, eu entendi, mas eu queria que o senhor expandisse um pouco a respeito da excelenciologia e a grupo karmologia. Pode ser até num contínuo os dois, dá uma expandida. Excelenciologia. Sem dúvida, a melhor fase para análise com excelência das realidades é a da consciência a partir da terceira idade física, quando mantém a lucidez com experiência evolutiva e automaturidade. Terceira idade é a partir de 65 anos. Nesse nível da existência intrafísica, a personalidade, homem ou mulher, consegue ser mais isenta, tendo descartado as paixões animais, examinando os fatos com sobrepairamento autocrítico, retilinearidade pensênica e autocosmoética, tendendo a errar menos. Ou seja, isso é a holomaturidade. É o período da preparação da pré-dessomática, quando a autolucidez impõe a melhoria da acabativa da proex, que é a autoproexologia, com os derradeiros retoques dos autoesforços evolutivos, quanto a mega-gescom e os autorrevezamentos multidimensionais. Então, veja, isso aqui é aquela chamada última ratio. É a última oportunidade que a pessoa tem, geralmente é na terceira idade. Porque se ela continuar desviada ou transviada depois disso, ela não vai ter mais jeito. Isso é igual aquelas pessoas que chegam, a filhinha chega para mim e quer ajudar o papai. O papai está com 87 anos, não admite nenhuma renovação, não quer saber de nenhuma mudança. Aí é tarde. Aqui tem que ser feito no início, quando ele era mais moço. Agora, geralmente é aos 65 anos que é o turning point. Ali a pessoa vai mostrar o que é. Se ela continua e mantém o corpo, ela vai ser uma vovó, se for boa, uma vovó que todo mundo gosta dela. Se ela está cheia de fissuras e alterações, vai ser uma pessoa que ninguém chega perto. Então, quase sempre são pessoas que vivem isoladas, não têm amigos, não há círculo de relações, e no fim, quase sempre morrem num apartamento isolado, às vezes vão descobrir uma semana depois que a pessoa morreu, aquele negócio todo, porque não tem ninguém. Agora, isso tudo é uma lástima. Outra coisa, as pessoas com 65 anos, se elas são mal intencionadas e não melhoraram, não fizeram uma reciclagem, elas têm mais de um assediador, nunca um só. Porque o círculo extrafísico é maior.
e ela começa a fazer retrocognições ou fazer o problema de chamamento. Ela começa a chamar, fazer evocação de coisas antigas. Eu conheci um homem numa condição dessa, que praticamente todo dia falava da Dona Mariana, que tinha feito um café, que ele teve que jogar fora o café da boca que estava. Ele nunca esqueceu. Agora, o que se passa? Aquele caso da Dona Mariana tinha 40 anos. Foi alguns minutos que a dona fez o café que eu não gostou. Ele nunca mais pôde esquecer a dona. Então, veja, isso aí é Então, a pessoa fica cristalizada dentro da cabeça dela e não sai. É preciso fazer renovação. Isso que nós falamos de reciclagem é importantíssimo. Eu falo muito em reciclagem, ressexologia, recim, ressex, para ver se nós começamos a trabalhar com a pessoa que ainda tem 37, 40, 50 anos, porque depois agora, muito mais difícil. Quando o senhor fala que ela tem retro, algumas pessoas não têm noção daquilo ali, que ela é uma retro. Eu digo as pessoas que estão mais na SOCIM. Sei, mas veja, ele tem uma imagem... São pessoas que jamais também quiseram ter noção. É um monte de gente que não quer saber de nada de novidade. Ela acha que ela domina o universo, o cosmos. No caso do senhor, ela não percebe que é uma retro, para ela aquilo passa como se fosse um pesadelo, é isso? Não, ela vai não entende aquilo, a vida, e ela pensa que todo mundo é assim, que a vida leva você. Tem até uma canção popular sobre isso. Pois é. É uma vergonha isso tudo. Entende? A pessoa não deixa a vida levar. Então, veja, essa não tem desconfiômetro, mancômetro, simancol, ela não tem isso. Entende? E agora, aqui no grupo Karmologia, o senhor pode também dar uma expandida na última... No adendo. É aí mesmo, no adendo aí. Grupo Karmologia. O autoimperdoamento, atuando racionalmente, ao mesmo tempo com o heteroperdoamento universal, relativo aos compassageiros de evolução sem exceção, expande a autoconsciencialidade. Então, vamos entender. Primeiro, a pessoa não pode perdoar a si mesma. Ela viu que está errado, ela tem que fazer uma força imediatamente. A pessoa inteligente é aquela que corrige qualquer transvio dela, transviamento, em cima do lance. Eu, por exemplo, eu uso uma técnica, eu vivo falando aqui, hoje mesmo eu toquei nesse assunto, uma pessoa. O caso todo é o seguinte, eu vou desarrumando, arrumando tudo por onde eu passo. Então, por exemplo, eu estou sozinho lá em casa, a moça foi lá para arrumar, então eu cheguei para ela e falei assim, então, muito serviço aí hoje, que tem muita coisa, está cheio de arrumação. Ela mesma está fazendo piada das minhas coisas, porque não tem o que arrumar. Eu vou, o que eu desarrumo, eu arrumo imediato. Sabe como é que é? Para me sentir bem com as coisas, e eu não pensar mais naquilo. E outra coisa, fica mais fácil a vida. As pessoas pensam que eu tenho mais trabalho. Não, eu tenho menos trabalho. Então, quer dizer, o senhor conserta, e depois que consertou, se auto-perdoa. É isso? Não, o meu problema é o seguinte, eu não tenho perdão comigo jamais. Entendi. Se eu errei, eu vou em cima. Agora, a gente perdoa as outras pessoas. Entendi. É o heteroperdoamento universal. Eu brinco aqui com o povo que é o seguinte, todo mundo está perdoado, pode fazer a besteira que for a meu respeito, até o ano 3000. Agora, no dia 1º de janeiro, sabe, a 1h da madrugada, entende? Depois do 3001, eu vou tomar uma atitude. Quer dizer, nós vamos ver como é que estão as pessoas, o que elas fizeram. Porque até lá, a pessoa ou ficou nessa terra, ou já foi para outro planeta. Entende? Agora aqui, ó, neste nível experiencial da analiticologia, a limpeza no quadro das possíveis interpretações grupo-kármicas acontece naturalmente. A FEP, a ficha evolutiva pessoal, apresentará, sem dúvida, algum saldo positivo. Se você usa essa técnica, a sua vida é positiva de qualquer maneira, seja o que for que você vai fazer, porque você vai acertar mais. O erro vai ficar mais difícil. O problema mais inteligente da vida é a gente colocar os erros difíceis de você cometer. Então, por exemplo, se você acerta tudo por onde você passa,
Você não vai perder os objetos, você não vai escorregar, você não vai cair, você não vai ter acidente doméstico. Tem uma opção de coisa que está tudo acertado. Como é que fica? Tudo bem? Como é que fica? Então, chega num ponto que tudo está correto. Agora, o que se passa? Isso ajuda demais a pessoa. As minhas coisas são todas arrumadas. Se vem uma pessoa e mexe alguma coisa, eu sei logo na hora. Por quê? Saiu do meu padrão. Se não está dentro do meu padrão, eu vejo na hora. Que aquilo é a rotina, é o rame-rame. Como é que faz? Agora, então, o que é que se passa? Por que isso é vantajoso? Eu não me interesso, nem dispenso qualquer processo de energia ou pensamento nas coisas em torno de mim. Porque tudo anda correto. Eu não raciocino para fazer isso. Aquilo já é automático. Entendeu como é que é? Agora, é lógico, se eu vivo com outra pessoa, eu tenho que ver o jeito dela, eu respeito a situação. Outra coisa, a gente separa o material, cada um tem seu escritório separado, isso é uma benção. O meu é tudo assentado. O da minha mulher, ela precisa de ter muito material, aquilo é uma parafernália. Agora, eu falei aquela questão do autoimperdoamento, na questão de expandir um pouco mais, porque tem um certo risco da questão da pessoa entrar num autoassédio. Não vem com essa. Isso aí não, e o autoassédio? Não, isso é frase que consola. Você está tirando o corpo fora. Não. A pessoa não pode perdoar aquilo que ela errou. Sim, mas daí e outra coisa, se ela errou e passou muito tempo, ela não percebeu, isso é a pior coisa que tem. É aí que ela tem que procurar e ver o que se passa. Agora, você pode, com o autoimperdoamento, até errar de caso pensado, para favorecer a pessoa. Então, por exemplo, você pode fazer um acolhimento a uma pessoa, que você não pode mostrar que você está muito arrumado. Então, você desarruma alguma coisa, mostra alguma indisciplina, para fazer rapport com aquela pessoa. Para não constranger a pessoa. É uma manipulação da condição a favor da pessoa, para ela fazer rapport, ela se entender. Porque se você chegar muito acertado, não, mas você está no outro. Eu não quero viver, já teve gente que falou isso para mim. O gap fica muito grande. Eu não quero viver com evoluciólogo nem serenão. Eu quero viver com gente aqui igual eu mesmo. Então, você não pode se apresentar, às vezes, se você é muito arrumadinho, tudo certinho, não. Senão você não faz assistência. Essa é que é a TACOM que eu falo, que às vezes a pessoa tem que fazer para poder fazer esse conhecimento. Não tem outro jeito. É o jeitão. É chegar no nível da pessoa, né? Outra coisa, toda pessoa que é muito organizada, que tem disciplina na vida, que tem isso que nós chamamos da imperturbabilidade relativa, mas de uma maneira que ela não tem conflito grande, ela tem que ter uma lista de trafares pessoais que ela cria para mostrar que ela tem. Que isso é importantíssimo em certa hora você chegar e falar. Não, eu tenho ainda uns trafares horríveis que eu estou fazendo força nesse sentido. Você tem que guardar aquilo na ponta da língua, que às vezes você vai esquecer dos seus trafares, porque você já não tem mais aquilo. Então você tem que fazer uma listagem, o ideal é uma listagem. Aquela história do cara que comprou o carro novo, né? É. Todo mundo fala, você está de carro novo, pega o carnê, Uma das coisas que o povo gosta demais de perguntar para mim foi assim, Valdo, qual foi o maior erro da sua vida? Eu já tenho isso aqui, ó, desde que eu era rapaz. Eles me perguntam assim, o maior erro meu foi o workaholismo. Quer dizer, eu trabalhando demais, dei valor demais para o meu corpo, porque tudo é real. E eu tive um infarto aos 28 anos de idade. A partir dali, eu comecei a ver que não podia forçar meu corpo. Agora, eu errei porque eu confiei no meu processo de macrosoma. Eu achei que eu podia fazer aquilo. Trabalhei demais, o cuore, né, bateu o pino. Mas agora, logo em seguida, a gente consertou isso. Eu estou vivo até agora. Eu já falei aqui, qualquer pessoa, homem ou mulher, com 28 anos, se tem um infarto, ele vai ter outros, e ele vai morrer mais cedo. Ninguém fica aos 80 anos se teve um infarto aos 28, eu sou uma exceção. Eles queriam até me levar para um congresso, para mostrar o meu caso.
Agora, hoje já pode mostrar, porque o meu coração está soldado, você vê direitinho a emenda que teve lá, onde eu tive o infarto. Porque antes eles falavam, você não teve infarto, você teve uma crise hipertensiva, isso não é infarto do miocárdio. Agora, veja, eu estava com a cardiologia na ponta da língua, eu estava me formando em medicina, sabia tudo. E outra coisa, quem se curou fui eu, junto com os amparadores. A primeira coisa, eu coloquei a nitroglicerina, que eu usava muito, debaixo da língua. Aquilo, quando os médicos chegaram, fizeram uma junta médica, professor meu, tinha uns 3 professores no meio. Agora, eu segui os professores. Uma das coisas que eles falaram foi essa: você tem que viajar a cada 3 meses, senão você não aguenta essa vida aqui. Se ficar desse jeito, você não dura 5 anos. Se você renovar, talvez você vai ter uns 10 anos de vida, de sobrevida, isso é o máximo. Você vai chegar aos 38. Agora, melhor, nós já enterramos esse povo todo, porque eles eram mais velhos que eu. A gente bateu o último prego do caixão de cada um deles. Todo mundo foi embora. Isso é terrível, mas é verdade. Tudo que eu estou falando é baseado nos fatos. Agora, outra coisa, eu não estava fazendo nada errado. Estava assistindo os outros. O meu infarto deu depois de uma corrida, que eu estava saindo de uma casa, eu estava assistindo os outros e estava ameaçando uma tempestade perto do aeroporto. As nuvens, cúmulos, língua, aquele negócio brabo. Então eu fui correr e eu estava carregando meu material de medicina que eu tinha levado para examinar um paciente grave, estava lá, fui na casa dele, tudo a pé, entende? Então, na hora que eu cheguei em casa, eu notei que eu estava com infarto, as coisas todas, aquele negócio irradiando, indo para o dedo, o negócio todo assim, falei, pá. Cheguei lá, peguei a pílula, deixei, deitei e falei, ó, gente, chama os professores para me examinar. Quando eles chegaram, eu já estava mais ou menos sedado, com as coisas todas, feito por mim mesmo. Agora, então, senhor, esse heteroperdoamento que o senhor fala, a gente pode começar isso ao longo da vida e fazer isso, não necessariamente na fase derradeira. Não, isso aí é para a turma da Invex. A turma que está chegando agora, os já meninos. Começar, né? Esse 65 é aquele que, vamos ver se ainda tem esperança. Está no cabo da boa esperança. O cara que chegou lá, que já está pirado, esse vai ser muito difícil, a maioria tem muita dificuldade para mudar. Por isso que a gente tem que trabalhar antes, é o que nós fazemos aqui. Agora, o melhor é que hoje nós já temos instituições conscienciocêntricas para criança, adolescente, meia idade e a pessoa de mais idade. Então, por exemplo, tem a ressomática, tem aí o longevitar, isso tudo é o máximo, porque essas pessoas estão conscientes do assunto. Elas sabem já fazer o autoemperdoamento, então é muito positivo. Essa instituição da ressomatologia e da longevitar, isso aí vai longe. Eles vão ajudar muita gente. Porque a maioria das pessoas estão passando agora para 100 anos. Então, muita gente vai sobreviver de vocês. Muita gente, muito mais do que as gerações passadas. Então, vocês se preparam, porque vocês têm muita vida pela frente. Se tiver o resultado disso. Quantos livros você acha que você vai escrever para o resto da sua vida? Pensa nisso. Isso tudo é importante. Olha só o processo a longo prazo. Pensa que você vai viver 100 anos. Veja, eu com infarto, aos 28, estou vivo aos 80. Outra coisa, aos 38, racharam minha cabeça, fiquei de coma uma semana, estou vivo. O que você quer? A medicina hoje é uma fábula, é o máximo, um prodígio. Tem muita coisa agora, eu vivo tomando remédio, olha minhas coisas todas. Desde que eu tive infarto, eu tenho hipertensão, mas ela está toda domada, não mexe nada. Outra coisa, hipertensão, eu devia estar assim, ó, eu não estou, olha aqui, ó. Eu domino esse negócio todo. Porque uma pessoa com hipertensão, a maior coisa que ela tem, que piora ela demais, é falar. Vocês sabiam disso, não? E outra coisa, eu sempre tive hipertensão falando sem parar do jeito que está. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando num processo aqui, já faz 6 horas que eu estou praticamente falando. Veja, e todo dia eu falo pelo menos 2 horas aqui com vocês, quase sempre é mais de 2. Presta atenção. E a minha pressão não sobe. Tudo domado. Você vai estudar aí e vai ver o que é hipertensão arterial. Uma das coisas que faz mais a pessoa aumentar a pressão é falar. É a comunicação oral.
Eu vi isso muito cedo, comecei a me tratar, superei a situação. Agora, o senhor percebeu uns dias atrás a presença de um casal, lembra? Sim. E o pessoal, nessas últimas dinâmicas, tem percebido presenças de extraterrestres, inclusive Epicom. Como tem um complementar que está por vir, o senhor também percebeu alguma coisa aí na área aí, chegada de extraterrestre? Não, esse negócio de extraterrestre, de vez em quando aparece aí. Agora, onde tem muito extraterrestre, a gente vê como é que é lá na pensenologia, o laboratório. É só a pessoa ir lá que ela vai encontrar com extraterrestre. Pensenologia. Isso é um fato. Pode ir lá que você vai encontrar. Como diz o goiano, é batatofe. Não tem jeito de errar. Agora, Anália, eu quero mais algumas dezenas ou centenas de verbetes da sua parte. Você é ótima, expõe as coisas perfeitamente, tem muita experiência. Nós, em homenagem, em nome da população, eu peço a você mais verbetes, tá certo? Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 67 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 10 perguntas online, 34 votos presenciais e 3 votos online. Hoje temos os recados da Kátia sobre a prova da imagística, a Marlene sobre o curso Acolhimento ao Intermissivista e a Eliana agora com vocês sobre o programa Amigos. Boa tarde. A Enciclopédia da Conscienciologia é, sem dúvida, hoje, a mega profilaxia e a mega terapêutica das manipulações conscienciais. Então, além de estudar, de escrever para a enciclopédia, de pesquisar, torne-se também amigo da enciclopédia, o mantenedor, o arrimo financeiro desta mega GESCOM da CCCI. Para se tornar amigo, é muito fácil, você entra em contato com o CAEC e faz por telefone, com o seu cartão de crédito, a sua adesão, ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Aguardamos vocês. E os amigos que estão com a sua assinatura vencida também são bem-vindos à renovação. Obrigada. Boa tarde a todos. No domingo, dia 22 de abril, nós vamos ter a 5ª prova da Imagística, que será realizada no discernimento, no período da manhã. Vale muito a pena comparecer a essa atividade. É uma prova que você não vai precisar estudar, apenas dormir mais cedo na noite anterior para chegar lá com a cabeça bem descansada. E é muito interessante como é que ela ocorre. A pessoa ela vai sentar aleatoriamente na frente de um objeto e tentar estabelecer 200 relações, ou seja, fazer 200 possíveis análises daquele objeto com alguma coisa que ela conheça, tá certo? Então, estão todos convidados, o preço é R$ 60 e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde. Nosso convite é para o curso Acolhimento ao Intermissivista. Esse curso visa o entendimento da ciência conscienciologia, conhecer o campo CAEC e as oportunidades de autopesquisa disponíveis e também vivenciar práticas bioenergéticas. O curso ele acontece neste sábado, dia 14 de abril, às 15 horas, aqui no CAEC. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC e também informações. E através do telefone também, 3525-2652. Participe, traga seus familiares e amigos. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é autobiografia técnica, especialidade autopesquisologia, o autor, o professor Cícero Schunemann. Obrigado pela sua presença e até amanhã.